A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso de teologia online, nosso curso EAD, nosso curso à distância. Lembrando que estamos estudando sobre a disciplina de homilética. E homilética, como a gente vem bem aprendendo, é a arte de preparar e pregar sermões bíblicos. E na aula de hoje, a aula de número 4, nós vamos estudarmos como preparar e utilizar os elementos do sermão bíblico. Bom, então eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Sempre é bom a gente frisar, eu estou sempre tocando na mesma tecla de que a comunicação é a principal ferramenta de execução da homilética. E a comunicação possui seus elementos: emissor, que é o pregador, a mensagem, que é o sermão bíblico, o meio a qual vai ser utilizado, pode ser através do microfone, pode ser através de forma oral, pode ser através de gesto, de libras, da escrita, o receptor, que são os ouvintes, e o feedback, que é o resultado do que o pregador prega, da sua mensagem, através do meio e dos ouvintes, que isso vai produzir na vida dos ouvintes. Então a gente vai ter um feedback, tá bom? Esse feedback é o resultado que a gente falou em aulas anteriores, que infelizmente os pregadores hoje em dia estão mais preocupados com o resultado, o feedback, do que propriamente com o conteúdo da mensagem. Então, nós estudamos anteriormente sobre os tipos de ouvintes, a gente focou bem nos ouvintes, seus tipos de pensamentos, seus tipos de temperamentos. Depois a gente também trabalhou a questão do pregador, as qualidades desse pregador que ele deve ter. E hoje nós vamos trabalhar sobre a mensagem, como preparar a mensagem. E quando a gente fala de mensagem, mensagem é uma ideia, é uma imagem mental que os seres humanos possam idealizar. E também não deixa de ser um código ou um sinal, uma linguagem, através de palavras. No ambiente teológico e seminarista, a mensagem é o esboço, é o sermão, é a pregação bíblica. E o que é sermão? A palavra sermão deriva do latim, que é sermo, que significa conversação. É uma conversa. E também conhecido no mundo grego como homilia. O sermão é um discurso com finalidades que a gente aprendeu em outras aulas religiosas e sacra no púlpito. Então, o sermão é uma mensagem, um discurso com finalidade religiosa ou sacra que o pregador prega no púlpito. E todo sermão é preparado através da homilética, tá bom? Então, antes de a gente se aprofundar um pouco mais, queria trazer aqui algumas linhas de pensamentos de alguns autores, filósofos, e também eu coloquei nesse meio aí, que é um pensamento que vale a pena a gente refletir. Seneca vai dizer que quando o homem não sabe a que porto quer chegar, nenhum vento é vento certo. Trazendo para o mundo da homilética, trazendo para o ambiente seminarista do sermão agora, da questão da pregação, um pregador que não sabe qual é a finalidade que ele quer ter, que ele quer alcançar através da pregação, ele vai se perder. Já Dionísio vai dizer que seja a sua fala melhor do que o seu silêncio, ou então fique calado. Vamos agora trazer aqui o ambiente da homilética, da pregação, do sermão. Se o pregador não tem
o que falar, não se preparou para a mensagem, não estar preparado, sente que não está num bom dia, então é melhor ficar calado, passar a vez. Aí eu coloquei aqui também um pensamento. A igreja tolera algumas vezes pregadores despreparados, mas o púlpito e o pecador não. Ou seja, muitas vezes nós toleramos alguns pregadores pela sua falta de preparo, pelo seu sermão que ele não está organizado. Nós muitas vezes toleramos. Porém, o púlpito é lugar de pessoas preparadas, pessoas capacitadas, pessoas direcionadas pelo Espírito Santo, pessoas que têm o que oferecer, têm o alimento para dar para a igreja. E o púlpito não tolera pregadores despreparados e pregadores confusos na hora da pregação. E nem o pecador, porque o pecador ele vai com a ideia de, muitas vezes, de ouvir uma palavra de Deus que tenha uma coerência, que tenha uma coesão, que esse pregador não seja despreparado ao ponto de falar algumas coisas absurdas e que venha trazer até mesmo escândalo ali para a igreja, que venha trazer escândalo até mesmo para a palavra de Deus. Então, o púlpito e o pecador não tolera pregadores despreparados. E a nossa aula, nós vamos abordar como os pregadores devem pregar sem atrapalhar o culto, preparando-se e utilizando os elementos corretos para um bom sermão. Eu gosto de frisar bastante de que aqui no curso de teologia, o nosso seminário, as nossas aulas, a gente prepara os alunos, prepara os ouvintes, prepara os estudantes, os seminaristas, para organizar e fazer um bom sermão. Mas quem dá a unção, quem dá a graça, é Deus. Então, no curso de teologia, na aula de hoje, você vai aprender métodos, técnicas, como preparar um bom sermão. Porém, quem dá a graça, quem vai dar a unção, é o Espírito Santo, é Deus. E isso nenhum curso de teologia dá. A gente só mostra qual é o caminho. Então, a ideia da aula de hoje, o objetivo da aula de hoje é que vocês consigam organizar bem os seus sermões, as suas pregações de forma coerente, com coesão, com uma progressão, até chegar a um objetivo, a uma finalidade, tá bom? E como pregar sem atrapalhar o culto? Imagine que alguns sermões têm a capacidade de atrapalhar o culto. Infelizmente, sempre que a pregação for vazia, sem poder, atrapalhará o culto. E isso pode até esfriar a igreja. Então, mais uma vez eu volto a falar. Nós vamos ensinar vocês como preparar, a pregação. Mas o poder, a unção, quem dá é o Espírito Santo. E às vezes o culto começa bem, com um poderoso hino congregacional, orações fervorosas, uma inspiradora mensagem musical. Tudo vai indo muito bem até o momento em que começa o sermão. Então, às vezes eu tenho a oportunidade, o privilégio de estar escalado em alguns cultos, e muitas vezes eu tenho a oportunidade de pregar. Outras vezes eu tenho a oportunidade de dirigir o trabalho. Então, eu muitas vezes quando eu vou iniciar um trabalho, procuro fazer uma oração bem fervorosa, invocando Deus, convidando a igreja a orar naquele momento. Na hora dos hinos congregacionais, eu interajo com a igreja, embora eu não sou um grande cantor, mas eu procuro dar o meu melhor naquele momento, escolho os hinos da harpa com antecedência, vou ensaiar aquele hino. Aí tem um hino que eu gosto muito, que é o, se eu não estou equivocado, 61, Deus cuidará de ti. Aí você vai lá, vê o tom, qual o melhor tom para você,
faz uma boa dicção, se prepara, pede a Deus, ora a Deus e você louva. Meus irmãos, vamos louvar os hinos congregacionais agora. E agora abra sua harpa no hino 61 da harpa cristã. Chega momentos da nossa vida em que estamos só, mas chega momento também que Deus está conosco. E ali vamos entoar: em todo tempo, irmão Senhor, Deus cuidará de ti. E você vem: em todo tempo, irmão Senhor, tomara conta de ti. Então você vai, envolve, então você dá o seu melhor. O hino congregacional faz a oração fervorosa, os grupos se preparam, ensaiam. E quando chega na hora da pregação, o pregador não se preparou, não orou, tem uma mensagem, vai preparar um sermão bem aleatório, sem pé, sem inícios, sem começo, sem meio, sem fim, sem nada. E acaba atrapalhando o culto. Então, nesse ponto, algumas vezes, o sermão mal preparado e sem conteúdo começa a torturar a igreja, os adoradores, tá bom? Então, é importante um pregador se preparar, tá bom? É como se o pregador alimentasse mal a igreja. Imagine um restaurante, né, com um belo cardápio, mas com a comida ruim. É você ver lá a igreja, né, um restaurante com a arquitetura bonita, né, mármore, vidros ali, né, uma igreja com luzes, uma boa recepção, grupo de pessoas recebendo bem você, louvores bem envolventes, espirituais, fervorosos, orações fervorosas. Então tudo vai muito bem, mas na hora de você se alimentar, a comida é ruim. Um pregador despreparado. Então, isso atrapalha o culto. Então, a ideia de hoje, o objetivo nosso hoje é como preparar sermões e como pregar sem atrapalhar o culto. Então, dentro disso, nós separamos aqui sermões que podem atrapalhar o culto. E eu aqui coloquei pelo menos 5 principais. O sermão sedativo, indiscreto, marketing, o jornalístico e a metralhadora. Então nós vamos pincelar um pouco, não vou me aprofundar tanto, porque o nosso objetivo maior é outro nessa aula. Mas eu quero falar alguns tipos de pregações e sermões que podem atrapalhar o culto. O primeiro é o sedativo. O sedativo é aquele que parece uma anestesia geral. Mal o pregador começou a falar e a congregação já está quase roncando. Então é muito caracterizado com um tom de voz monótono, arrastado e pelo linguajar pesado, tá bom? Então é aquele pregador: prezados irmãos, estamos chegando às derradeiras dos meandros e desta noite o nosso Jesus Cristo. Não, isso meio que atrapalha. A gente precisa dar vida ao que a gente está falando. A gente precisa colocar uma entoação, uma impostação vocal. A gente já trabalhou muito sobre isso na questão de oratória e eloquência. Entretanto, o que é que eu quero dizer para vocês? É que o pregador não deve ser monótono, nem quando for fazer uma leitura e nem quando for fazer uma pregação. Então ele deve, né, ter esse diálogo, essa interação, essa impostação vocal, para que as pessoas sintam desejos de ouvir o pregador, tá bom? E aqui tem uma frase de Spurgeon que ele diz assim: há colegas de ministério que pregam de modo intolerável e nos provocam raiva e nos dão sono. Então, às vezes é o pregador, é aquilo que eu falei, qualidade do pregador, a alegria, entusiasmo, prazer de falar. Então, a igreja não quer saber como foi o seu dia. A igreja não está nem aí para o seu emocional. A igreja quer uma boa palavra. Quer que o pregador esteja com vontade, demonstre prazer no que ele esteja pregando. E aqui eu faço lembrar de a história que certa vez John Wesley foi conversar com Shakespeare. Eles eram contemporâneos ali em Londres, no Reino Unido.
E John Wesley chega para Shakespeare e diz assim: Shakespeare, como é que eu prego a verdade e as igrejas não estão lotadas, estão vazias? E você, com um teatro, você prega a mentira e os seus teatros estão cheios. E aí Shakespeare vai dizer assim para John Wesley: sabe qual é o problema de vocês pregadores, John Wesley? É que a maioria de vocês pregam a verdade como se fosse mentira. E nós, artistas, pregamos a mentira como se fosse verdade. Ou seja, demonstre prazer, demonstre convicção do que você está pregando. Então, esteja com a autoestima elevada, mostre alegria, mas acima de tudo, demonstre fé, convicção no que está pregando. E isso muitas vezes a gente sabe que é unção, batismo com o Espírito Santo, tem algumas coisas que podem contribuir para que esse pregador seja um pregador mais avivado, um pregador com mais impacto em sua mensagem, tá bom? Então, um sermão sedativo pode sim atrapalhar um culto. Em vez de trazer ânimo, transformação, alimento, crescimento, vai trazer sono espiritual e frieza espiritual. Então o pregador ele deve ter cuidado para não ser muito monótono e nem falar muito rastejado, muito sonolento, porque você pode conduzir a igreja também a dormir e não querer ouvir você. O outro tipo de sermão que pode atrapalhar o culto é o sermão indiscreto. É aquele que fala de coisas apropriadas para qualquer ambiente, menos para uma igreja, onde as pessoas estão famintas pelo pão da vida e às vezes a pessoa vem com um assunto impróprio de outros ambientes para a igreja. Então, certa ocasião, eu vi um pregador descrever o pecado de Davi com Betseba com tantos detalhes que quase criou um clima erótico na congregação. Então a ideia que a gente tem é que Davi estava em seu aposento e de repente viu Betseba lá, se banhando e mandou a chamar. O texto bíblico só fala isso. Agora imagine um pregador entrar em detalhes. Aí eu coloquei aí no slide a foto, imagine um pregador, ele começando a dizer: estava Davi nos seus aposentos, e esse aposento de Davi, a sua varanda era no seu quarto íntimo, e o quarto é lugar de casal, é lugar de intimidade do casal. E Davi estava lá e de repente viu Betseba ali se banhando, derramando água, passando unguento, passando óleo sobre os seus cabelos, e aquele óleo passava pelos seus seios e a sua barriga, e passava pela sua coxa, e aquilo foi mexendo com Davi. Pelo amor de Deus, o texto bíblico não fala isso. Então o pregador pode sim muitas vezes falar de detalhes extra bíblicos, mas existem momentos que é inapropriado, principalmente para você falar numa igreja onde tem crianças, tem adolescente, tem idoso, tem várias pessoas ali. Então, em vez de você trazer um alimento, um pão da vida, algo espiritual, você vai trazer algo erótico. Então, é um sermão que pode atrapalhar, sim. E da mesma forma, você detalhar muitas vezes um caso de um estupro, um caso de uma morte, com muitos detalhes. E de repente, e fez isso, e fez aquilo, e tal. Não. Eu me lembro de uma certa vez que eu participei de uma capacitação numa sinagoga, e o pregador lá, o rabino, falou sobre o Pentateuco e falou sobre a morte de Abel, como Caim matou Abel. Meus irmãos, ele falou com tanto detalhe que aquilo criou uma raiva de Caim que vocês não têm ideia. Então ele falou que
Caim matou Abel de forma covarde. Então eles passaram o dia todo, né, trabalhando junto. E teve um momento em que Abel, perto de largar, né, do seu serviço, estava de costa, e ele vai lá e por trás acerta o seu irmão com um instrumento cortante. Não se sabe se era um pedaço de madeira, se era um pedaço de pedra, mas com um instrumento cortante bate na cabeça por trás. O seu irmão cai com o olhar para cima e olha o seu irmão. E ele vai dizer assim: por que você está fazendo isso? E ele pega o instrumento cortante e bate na cabeça do seu irmão, de Abel. E Abel, com os olhos vendo, não pôde reagir pela covardia, e ali Caim mata Abel de forma traiçoeira. Então ele trouxe tantos detalhes, mas para um ambiente às vezes seminarista, um ambiente extra bíblico, a gente pode até entender, mas isso trazer para a igreja é inapropriado, é impróprio. Então a gente não precisa, né? Então o pregador ele precisa ter cuidado que esse tipo de sermão inapropriado, né, impróprio, ele pode atrapalhar sim o culto. Então, por favor, pregadores, o púlpito não é para isso, para esse tipo de matéria, de noticiários policiais e de detalhar como foi um crime. Não faça isso. Isso atrapalha o culto. O outro tipo de pregação, de sermão que pode atrapalhar, é o sermão reportagem, né? É aquele que fala de tudo, menos da Bíblia. Inspira-se nas notícias de jornais, nas manchetes de revista e reportagem da televisão. É um sermão totalmente desprovido do poder e do Espírito Santo, e da beleza e da obra redentora de Jesus Cristo. Então é uma tentativa, né, de aproveitar o interesse despertado pela mídia, pela notícia, e você substituir, né, pela falta de estudo da palavra de Deus. Então são pregadores que vai e saiu no jornal, atualmente nós vimos isso. Parece aquele o pregador da Bandeira 2. Só vai falar das notícias, dos noticiários. Mas a Bíblia, que é bom, nada. Fala o tempo todo de política. Política, mas o povo quer Bíblia. O povo quer se alimentar. O pregador pode sim usar elementos extra-bíblicos, como uma reportagem, uma matéria, para servir até como base, né, de alguns textos. Mas ele não pode ficar preso nas notícias, nas manchetes dos jornais. Tá bom? Então isso atrapalha assim o culto. E outro tipo de pregação e de sermão que pode atrapalhar o culto é o marketing. É aquele que é usado para promover e divulgar projetos da igreja ou atividade dos departamentos. É aquele tipo de pregação que muitas vezes é para se autopromover, né? Pode atrapalhar sim. Então imagine o pregador, né? Vamos dizer, alguém que toma conta de uma igreja e de repente chega naquele dia, numa santa ceia ou num culto de festa, chega o pastor presidente, chega a mesa diretora, chega ali algumas autoridades da cidade, do bairro, como vereadores, prefeitos, governadores. Imagine aí várias autoridades. E o pregador tem a oportunidade de pregar. E de repente, em vez de ele pregar, ele vai fazer o marketing. Meus irmãos, louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela oportunidade que concedeu de eu estar aqui. Cheguei aqui na congregação, tinha apenas 22 irmãos, muitos feridos, outros querendo deixar, mas Deus tem me levantado e hoje, graças a Deus, nós temos na congregação 220 irmãos. Lembro que quando eu cheguei nessa igreja, nessa congregação, o teto tinha uma pingueira que a gente não sabe se chovia mais lá fora do que aqui dentro. Mas eu, um bom grupo de irmãos, que eu fui atrás desses irmãos que estavam feridos, trouxe eles, a gente trabalhando junto, tampamos
essa pingueira. Lembro-me quando eu olho hoje esse porcelanato, quando eu cheguei nesta igreja, as cerâmicas soltando, o piso se soltando, lodo nas paredes, mas eu junto com a minha esposa, meu pastor, meu prefeito, e que esposa eu tenho. Essa minha esposa, essa sim é uma esposa. Ela que me ajuda tanto com meus filhos. E essa mulher botou a mão na obra, descascou essas cerâmicas, preparou a massa e junto com os irmãos e as irmãs a gente fez e lavou e hoje está tudo assim. Ou seja, ele está se autopromovendo, fazendo marketing. Então ele vai pregar em cima do marketing. Então, é louvável mostrar sim para os irmãos, para a igreja, para as autoridades, principalmente quem está acima de você, a mesa diretora, o pastor presidente, a obra que foi feita na igreja. É louvável, isso tem que ser feito. É relatório. Relatório tem que ter. Mas você pode fazer numa reunião. Isso você pode usar na hora de orar pelos dízimos e pelas ofertas, meus irmãos. Lembrando que a gente está com a obra, a gente já terminou o piso, agora a gente vai trabalhar um pouco no departamento infantil, na janela, e eu conto com a contribuição dos irmãos. Então os irmãos contribuam com alegria, como vem sempre contribuindo. Abençoe a obra. Pronto. Você pode usar na hora da pregação, pode fazer uma menção. Tem uma reunião para se trabalhar esse assunto, uma reunião administrativa, uma reunião estratégica acerca do futuro da igreja. É bom se fazer uma reunião e você mostra qual é a visão, qual é a missão, qual os projetos que você tem para executar. É louvável. Agora, na hora da pregação, não. Então não use a pregação para se autopromover. Tá bom? Isso é um erro muito grave de alguns pregadores. E a última pregação e o sermão que pode atrapalhar o culto é aquele sermão metralhadora. É usado para disparar e machucar e ferir alguém. Às vezes a crítica é contra um grupo, né? Um departamento, os administradores da igreja, às vezes é contra uma pessoa que é pecadora, o seu vizinho, e naquele dia foi para o culto e ele viu aquela pessoa lá. Às vezes é contra toda a congregação. Então, seja qual for o destino e o que aconteceu, o púlpito não é uma arma, não é uma metralhadora para você disparar contra alguém. Tá bom? Às vezes o pregador não tem coragem cristã e nem é homem o suficiente, né? Ou mulher suficiente para falar com um membro ou com aquela pessoa sobre aquele que está lhe incomodando, e se protege por trás do microfone e do púlpito para atacar e metralhar, porque sabe que as pessoas não vão refutar quando alguém estiver no microfone e no púlpito. Então não faça isso, né? De repente você fica sabendo de que o irmão, sei lá, está devendo alguém numa venda, e de repente você vai lá: meus irmãos, a Bíblia diz que não deveis nada a não ser o amor. Deus me revelou que existem pessoas aqui que não são dignas de cear, que Deus não ouve sua oração porque está devendo pessoas a seu Zé da Venda, está devendo a mulher cabeleireira. Deus me revelou. Tem pessoas aqui assim. Na verdade, Deus não revelou nada. Ele apenas está usando o púlpito, o microfone para metralhar, para disparar contra alguém, ferir alguém. Então é muito mais fácil, é muito mais nobre chegar para aquela pessoa: meu irmão, você é um homem de Deus, você é um homem crente. A Bíblia diz que a gente não deve dever nada a ninguém a não ser o amor. Eu fiquei sabendo da situação do irmão, da irmã, que está com a dificuldade para fazer um pagamento. Ô irmão, se o senhor quiser vender lanche aqui na igreja, o irmão pode vender, a gente lhe ajuda. E o irmão vai e faz esse pagamento. O irmão é preservar sua boa reputação. O irmão é pai, é esposo. Às vezes o irmão você quer levantar ele como obreiro, quer levantar ele como líder, como uma líder. Mas tem esse problema, né? Tá devendo alguém, você vai lá, apacenta, cuida.
dessa pessoa. O irmão está com alguma dificuldade, a gente está aqui para lhe ajudar. Olha, o ministério tem um olhar para o irmão diferenciado, vê que é um homem com uma boa desenvoltura, um homem dedicado à obra, mas o irmão tem essa dificuldade de pagar. Então se resolve, irmão, a gente quer lhe ajudar. Está com alguma dificuldade, mas não use o microfone, o púlpito, para atacar essa pessoa, tá bom? Então esse é um tipo de pregação e de sermão que atrapalha muito, tá bom? Agora a gente vai trabalhar os elementos. A gente viu sermões que pode atrapalhar numa pregação, e agora a gente vai ver como preparar sermões que não atrapalhem e com métodos e técnicas, tá bom? O primeiro passo na organização de um sermão é as suas divisões. São 7 partes: texto, assunto, tema, introdução, o corpo, que são os argumentos, o conteúdo, né, que vai ser apresentado, conclusão e apelo. Então, as palavras, né, o sermão tem que ter começo, meio e fim. No passado, alguns autores dividiam o discurso em 5, 6, 7 pontos, né? Mas hoje a tendência é simplificar essa divisão com 3 partes, né? É mais prático. No máximo 4. É você pegar uma lição de escola dominical, tem lá o assunto, né? Tem o tema, né? O tema, tem o texto bíblico, né? Que é a leitura bíblica, tem o texto áureo, você tem lá a introdução, você tem lá os tópicos, os subtópicos, né? Você tem a transição, você tem ali a conclusão. Então é você seguir mais ou menos isso. 3 tópicos, no máximo 4, tá bom? Então você fazendo esse tipo de sermão, montando, qual é o assunto que eu vou falar? Por exemplo, eu quero falar sobre santidade. O assunto é santidade. Qual é o texto bíblico que eu vou usar? Eu uso um texto bíblico. Qual é o tema? Santidade no Antigo Testamento, santidade no Novo Testamento, santidade na Epístola de Pedro, santidade nas cartas paulinas, santidade ensinada por Jesus, a santidade progressiva, a santidade que a igreja deve ter. Você tem aí um tema, uma gama, tá bom? A introdução, meus irmãos, vamos abordar a santidade numa perspectiva assim, tal, e vamos ver 3 pontos sobre acerca da santidade. Vem com os argumentos. Conclusão, aprendemos que a santidade ela é progressiva e desde o Antigo Testamento assim. Concluiu. E o apelo. Deus convida você a viver uma vida de santidade. Então se você quer dar crédito a essa palavra, se você crer que Jesus santifica, purifica, se você quer esse Jesus, quer ser santo, porque a Bíblia diz que seguir a paz e a santificação com todos, sem a qual assim não veremos o reino, né? Então você vai lá, você quer aceitar Jesus, quer ser santo, venha, faz o apelo, tá bom? Então esse tipo de estrutura, de técnica, de método é preparar um sermão com esses 7 elementos. E isso evita você fazer um sermão salada de fruta, né? Imagine você querer pregar sobre a volta de Jesus, mas não fale, né, no sermão sobre a doutrina do santuário. Eu quero pregar sobre a origem do mal, vou pregar sobre a oração eficaz, quero falar sobre a educação cristã. Não. Se o assunto principal é a volta de Jesus, pega um texto bíblico, bota lá o tema. A volta de Jesus para a igreja. Pronto, e você vai pregar ali. A volta de Jesus para a igreja, primeiro evento, arrebatamento. Mas antes do arrebatamento nós temos segundo ponto, aí você trabalha lá. É antecedente, né? Os princípios das dores. Se trabalha os princípios das dores, os sinais, para depois chegar no arrebatamento, a volta de Jesus. Pronto. Então, tem como você organizar. Então, a ideia é evitar um sermão salada de fruta, tá bom? Então, você utilizando esse método, essa estrutura do sermão, que a gente chama de esboço, né? E a partir de agora, eu vou pedir para vocês, né? Se vocês nunca prepararam
um sermão dessa forma, comece a preparar. E tenho agora sermonário. Todo pregador deve ter um sermonário. O que é isso, professor? Sermonário é você ter um caderno ou uma agenda com todas as suas pregações. Você vai começar a fazer as suas pregações. Faz a estrutura do sermão, o assunto, o texto bíblico, tema. Aí você vai ler o corpo, introdução, argumentos, conclusão e apelo. Pronto. Você pode usar aquilo. Tem pessoas que gostam de fazer aquilo numa página só. Eu não consigo fazer uma página só. Tem pessoas que têm a facilidade de decorar e só põe os tópicos. Eu uso 2, 3 páginas para os meus sermões. Então, você pode usar uma agenda, feito eu tenho uma agenda com meus sermonários. Pode usar pasta, também tem uma pasta com alguns sermões. Meus primeiros sermões foram dentro da pasta. Pegava uma folha em branco, escrevia e botava dentro da pasta. Algumas pessoas hoje usam tablet, prepara o sermão, bota lá no tablet. Outras gostam de usar notebook, netbook, ultrabook, né? Então, nós estamos aí no mundo da tecnologia. Então, você pode usar, sim, a tecnologia como tablet, celular, notebook, netbook para botar lá os seus sermões. Eu prefiro escrever num caderno ou escrever numa agenda. Por quê? Você consegue fixar melhor. Quando isso é comprovado cientificamente e pedagogicamente, que quando você escreve o que você vai falar, você memoriza melhor e você consegue fixar melhor o assunto. Então eu gosto de escrever a punho. Por isso muitas vezes nas aulas que eu ministro para vocês, eu peço para vocês fazerem o portfólio, o resumo. Porque vocês fazendo o resumo, você vai captar melhor. É proposital que eu peço para vocês fazerem o resumo. Então, numa pregação, você escrever a sua pregação a punho, confeccionar, eu acredito que é muito mais eficaz do que você digitar no computador, né? Aqui eu tenho, para vocês, estão digitado, está em um slide, mas é uma forma pedagógica que vocês precisam enxergar, vocês precisam visualizar a imagem. Isso aqui já é pedagógico, tá bom? Então, no sermão, numa pregação, você pode sim utilizar essa questão digitada ou escrita, tá bom? Então, como preparar sermões? Então, vamos lá. Primeiro, a escolha de um assunto exige bastante tempo e estudo, né? Duane Lentf diz assim, ele apresenta 4 passos básicos na escolha da ideia central. A ideia central é o tema, né? Determine o assunto geral, qual você gostaria de falar. Se é santidade, então vamos lá. Faça uma pesquisa, uma boa pesquisa sobre o assunto, sobre santidade. Decida os tópicos, como é que você vai abordar, que é o argumento, é o que a gente chama do corpo, as ideias, os tópicos, santidade no Antigo Testamento, santidade no Novo Testamento, santidade. Faça lá, aborde os assuntos e estabeleça a ideia central. O que é que você quer construir? Qual é a finalidade de você falar sobre santidade? É de uma forma doutrinária para a igreja? Vai ser falar sobre santidade para uma pregação para um pecador? Então você precisa ter, tá bom? Propósito claro. Definir o assunto, estabeleça os propósitos que você quer alcançar, tá bom? E as divisões. Tem que ter as divisões. Eu agora vou trabalhar um pouco mais detalhado, parte por parte, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui tomar exemplo acima, apresentar 3 divisões da ideia central. Vamos dizer que o assunto que você quer falar é sobre perdão. Aí o assunto, perdão. Mas a ideia central é o tema. Deus não se cansa de perdoar. O assunto é perdão. O meu tema, minha ideia central é que Deus não se cansa de perdoar. Aí agora eu vou preparar as divisões. Primeiro, Deus não se cansou de perdoar Davi. Segundo, Deus não se cansou de perdoar a Pedro. Terceiro, Deus não se cansa de perdoar você.
Então, observe que as três divisões estão em foco. Uma apoia a outra. Apoia a ideia central. Então, é com esta forma, com essa unidade absoluta, que a gente consegue ter um sermão bem preparado. Então, tá tudo dentro do mesmo tema, tá bom? E do mesmo propósito. Agora vem. Eu quero... o sermão, ele pode ser um sermão, uma pregação doutrinária ou evangelística. Se você vai pregar, fazer um sermão para um velório, ou ele vai ser doutrinário ou ele vai ser evangelístico. Quando eu digo doutrinário, é você pregar para crente. E quando é evangelístico, é porque você quer pregar para pessoas que não é crente. Então, você pode, num sermão só, vir com a forma doutrinária e muitas vezes o apelo, ou até mesmo todo o corpo, ele vai ser voltado evangelístico. Mas normalmente eu sempre faço um sermão bem equilibrado. Eu trago um sermão para crente e um sermão também para quem não é crente. Hoje a gente não sabe quem está nos ouvindo, tá bom? Mesmo que seja um culto de doutrina, eu vou trazer também algo ali meio que evangelístico, meio que cristocêntrico, meio que apontando para a cruz, tá bom? Então, tem as divisões e deve existir a progressão. Então, todo sermão deve ter um movimento. Esse movimento que a gente chama de progressão, deve progredir em direção a um clímax. Então, o pregador precisa levar o ouvinte do ponto de partida, que é a ideia, até chegar ao ponto de chegada. É aquilo que Sêneca falou. Eu preciso saber o porto que eu quero chegar. Tá bom? Se eu não souber, então vento vai deixar de ser vento. Não vai adiantar de nada. Tá bom? Então, o pregador precisa conduzir o ouvinte na pregação. A se envolver pouco a pouco com o propósito da mensagem. Tá bom? Então, um exemplo que eu posso doutrinário aqui, dessa questão do perdão, é você bota lá, o assunto perdão. Agora, a ideia central, se for um culto de doutrina, né? O perdão, o perdão de Deus. Para o pecador, Deus não se cansa de perdoar. Mas para a igreja, o perdão de Deus. Meus irmãos, hoje no culto de doutrina, vamos aprender sobre o perdão de Deus. A palavra perdão, sua etimologia no hebraico, pei, você pode utilizar no Novo Testamento, pei. Deus perdoou Davi no Antigo Testamento. Deus perdoou Pedro no Novo Testamento. Deus perdoa nós hoje em nossos dias. Aí você vem. Então a gente aprende que o perdão faz parte da essência de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus piedoso, bondoso, é um Deus que nos dá a graça, é um Deus que nos dá as oportunidades. Então a gente observa que o perdão de Deus é desde o Antigo Testamento até os nossos dias. Pronto. Fiz aí uma doutrina. Se eu vou pregar dia de domingo, meus irmãos, quero falar sobre o Deus que não se cansa de perdoar. Deus perdoou Davi, mesmo sendo rei, mesmo com as suas falhas. Perdoou Pedro, que negou a Jesus. Não se cansa de perdoar você. Você pode dizer que para você não há perdão e tal. Mas nesta noite há um Jesus que está aqui presente, que oferece perdão a todo pecador. Então, se você quer ser perdoado, se levante nesta noite, porque Jesus quer te perdoar. Se tem alguém para Jesus que quer ser perdoado, vem até aqui. É o pecador, eu quero. Então, veja, é o mesmo assunto, mas com um propósito diferente. Eu quero alcançar um sermão doutrinário visando a igreja. O outro, um sermão mais evangelístico. Então tem condições sim. Tudo vai depender como é que você vai pegar o leme, né? Como é que você vai dirigir, direcionar o sermão, tá bom? Então você pode usar o mesmo assunto para a doutrina como para a questão evangelística, tá bom? Um outro assunto que a gente pode falar aqui
observe aqui, né, que a gente vai falar. O alcoolismo é um inimigo que destrói. Eu quero falar um exemplo sobre as drogas ou sobre o álcool. É o assunto, droga ou álcool. Qual é o tema? O alcoolismo é um inimigo que destrói, ou as drogas é um inimigo que destrói. Olha as divisões. A droga ou o alcoolismo destrói o indivíduo, destrói a família e destrói a sociedade. Você consegue entender? Peguei ali os tópicos e agora você pode colocar o quê? Textos bíblicos de indivíduos que se deixaram, né, que foram prejudicados individualmente por causa de algum vício. Você pode trazer uma reportagem, famílias que foram destruídas por causa disso e a sociedade porque está sofrendo por causa disso. Meu irmão, não tem como errar. Então, a aula, o objetivo é esse, é preparar, fazer com que vocês venham preparar de forma organizada, utilizando os elementos certos para um grande sermão, tá bom? Agora, é o que eu digo, é a técnica, é um método. Agora, a unção, a graça, quem dá é Jesus, tá bom? Vamos agora aqui trabalhar como preparar uma introdução, uma apresentação e uma conclusão. Imagine que quando fala de introdução, eu já tenho um assunto, tá bom? Se o assunto, a gente vai ver mais na frente, tem um assunto, tem um texto, tem um tema. O que é introdução, professor? A introdução significa introduzir. É você colocar os ouvintes no assunto, introduzir, inserir os ouvintes no assunto. Então toda a introdução ela deve captar a atenção. A introdução é o resumo do que você vai falar. Se você vai falar sobre perdão, por exemplo, tem aqui, meus irmãos, quero falar sobre o perdão. E nós vamos abordar o Deus que perdoa, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, como nos dias de hoje. Nós vamos aprender que Deus perdoou Davi, a Pedro, a mim e a você. Primeiro ponto, Deus perdoou Davi. Aí você trabalha, e vai-se embora. Então, perceba que você precisa captar, chamar a atenção, introduzir as pessoas. Então a introdução, uma boa introdução, é segurar o público para a mensagem. Agora o que vai manter os ouvintes lhe ouvindo vai ser a apresentação, que é justamente os argumentos. E aí são pontos principais, deve seguir uma ordem lógica e progressiva. Tá bom? A conclusão, né? O resumo do que você vai falar, do que você falou e o apelo. Então, a apresentação deve seguir pontos principais, uma ordem lógica e progressiva. Falei aqui. Destrói o indivíduo, destrói a família e destrói a sociedade. Perceba, seguindo os pontos principais, uma ordem lógica e progressiva, até chegar num clímax, entendeu? Então, você deve preparar o seu esboço assim. Essa é uma técnica, tá bom? De preparar todo o corpo. Introdução, apresentação e conclusão, tá bom? Agora vamos trabalhar ele melhor. Vamos dizer que você quer trabalhar aí, né, sobre o alcoolismo, não é isso? Você pode usar na introdução uma ilustração ou uma ilusão do vício. Você pode usar aqui uma ilustração. Essa ilustração pode ser verdadeira, as parábolas ela pode ser, né, real ou uma ficção. Você pode usar uma reportagem, uma ilustração. Você pode usar. Meus irmãos, recentemente nós tivemos uma grande catástrofe de 5 jovens, de 5 adolescentes que morreram num acidente de carro, pois um deles estava embriagado, bêbado. Você vai trabalhar sobre droga, um que estava viciado em droga, todos viciados, e um ali estava muito fora de si.
e acabou se chocando com um outro veículo e todos vieram a morrer. Então a gente tem aí uma perspectiva de que nesses últimos anos o número de adolescentes cresceu por causa, cresceram muito de número de adolescentes se embriagando, se viciando em bebidas e em drogas. Fez a introdução, você já chamou a atenção. E na noite, hoje nós vamos aprender sobre o Cristo que perdoa, que liberta. Ou nós vamos falar sobre o perigo que é as drogas ou o alcoolismo. Você pode fazer uma ilusão do que é o vício. Algumas pessoas, meus irmãos, acabam entrando pelo mundo das drogas ou do alcoolismo porque o vício é uma fuga da realidade. Ele pensa que aquilo ali ele vai fugir da dor que ele está tendo, do problema que ele está tendo familiar, do problema que ele está tendo no trabalho. E alguns pensam que usar drogas, usar o alcoolismo vai ser uma fuga da realidade. Mas na verdade não é. Só vai piorar a situação. Então você vai trabalhando muito sobre isso. E a outra forma que você pode trabalhar é o quê? O vício é um inimigo perigoso. Aí você vem lá, vamos lá pro corpo. O álcool é um inimigo que destrói. Aí você vem, primeiro, destrói o indivíduo. Aí você vai trabalhar o primeiro ponto. Prejudica o sistema nervoso e prejudica a mente. Transição. Então aprendemos que o álcool ou as drogas prejudica o sistema nervoso, prejudica a mente e também prejudica a família. A transição é isso, preparar para o outro ponto. Então destrói a família. Por que destrói a família? Prejudica o orçamento familiar, prejudica também o relacionamento familiar. Faz a transição. Além de prejudicar a família, também prejudica a sociedade. Por que prejudica a sociedade? Aumenta o desemprego, aumenta a marginalidade. Aí transição, vamos concluir. Quem usa bebida ou quem usa drogas não é feliz. Vive sem saúde, vive mal com a família e vive às margens da sociedade. Aí você faz um apelo. Qual é esse apelo, né? Você vem agora. Você precisa ser feliz. E eu conheço alguém que pode te fazer feliz. Eu te conheço alguém que possa fazer com que você vença o alcoolismo. Mas você também precisa fazer a sua parte. Você também precisa tomar sua iniciativa. E essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Certas coisas na vida só podemos fazer com a ajuda de Jesus. Porque é Ele que liberta. E nesta noite ou nesta tarde, Ele está disposto a te ajudar a vencer esse vício. E Ele está aqui de braços abertos. Seja inteligente. Tenha essa força. Tenha o desejo de vencer da vida. E Cristo vai te ajudar e vai te libertar. Quem é a primeira pessoa que quer se libertar? Que quer vencer esse vício? Vem agora para Jesus, que Ele está aqui. Pronto. E assim você consegue montar um esboço com inteligência, usando o quê? Justamente isso aqui, captando a atenção, resumindo o que vai dizer, pontos principais, ordem lógica e progressiva, resumo do que você falou e o apelo terminou com Jesus. Então não tem nada mais maravilhoso do que isso, tá bom? Então que Deus vos abençoe, irmão. Que a gente sejam pregadores mais organizados, preparando melhores sermões, tá bom? Na próxima aula vamos aprender sobre tipos de sermões. E agora a gente vai aprender sobre sermões temático, textual e expositivo. Não percam as próximas aulas, tá bom? Vou deixar agora uma atividade. Essa atividade, qual vai ser? O texto é Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 5. O assunto é chamado, ou o chamado. A ideia geral, ou o tema, né, da mensagem deve ser o chamado de Abrão. Aí vocês vão fazer uma introdução, a apresentação, conclusão e apelo. Lembrando que essa introdução vocês têm que captar a atenção, o resumo do que vai dizer, pontos principais com a ordem lógica e progressiva.
resumo e apelo. Vocês vão fazer, né, essa atividade, vão bater a foto e vai mandar para mim, tá bom? E para quem vem me acompanhando, vem tendo aula comigo, né, através do curso, né, vocês vão fazer um vídeo e mandar para mim. Esse vídeo é você apresentando, não é pregando, só é apresentando a introdução, a apresentação e a conclusão, né? Todo como manda o figurino, né? Com um padrão que a gente aprendeu hoje da homilética. Então, que Deus abençoe os irmãos. Que Deus levante cada vez mais homens e mulheres de Deus organizados, preparando bem os seus sermões sem atrapalhar o culto. E que vocês sejam homens e mulheres de Deus poderosos, preparando os sermões com unção e com poder de Deus. Tá bom? Então que Deus vos abençoe e até a próxima aula.